Boa tarde, irmãos. Estamos iniciando mais uma etapa do estudo da carta de Paulo aos Romanos. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos estudar o capítulo 5 desta carta tão preciosa. Melhor dizendo, o capítulo 4, a partir dos versículos 1 a 25. Capítulo 4, de 1 a 25. É o estudo bíblico do sábado da carta de Paulo aos Romanos. E nós damos graças a Deus pela oportunidade de estarmos juntos estudando esta carta. Agora nós vamos fazer a leitura desta parte do livro de Romanos, deste texto, para a nossa meditação. Então, o texto diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que o justifica, Deus, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, o salmista está anunciando que esta bem-aventurança não vem exclusivamente entre os circuncisos, ou também vem também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando já ele circuncidado ou ainda na incircuncisão? Não no regime da circuncisão, e sim quando era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos são, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio
corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara já avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em consideração, para que também, por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É o texto completo do capítulo 4. Nós vamos meditar nele na medida que der tempo, e nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de meditarmos neste capítulo. Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia e graça, e nós queremos te louvar pela tua palavra. Nós queremos aprender dela hoje e reconhecermos que a tua palavra bendiz aqueles que se agregam ao Senhor pela fé, aqueles que se achegam a ti por meio da fé, que é fruto da tua graça sobre nós. Nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos, pedimos que a ministração desta tarde fale ao nosso coração e preencha todos os recantos da nossa alma, para compreendermos a magnitude da graça infinita do Senhor, que nos permite apropriar da justificação pela fé. Nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, nós exaltamos a tua pessoa santa. Louvado seja o teu nome para sempre. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, queridos, então nós vamos estudar esta passagem que é muito significativa, que é muito importante, e nós vamos meditar em tudo aquilo que Paulo está ensinando aos romanos, né? Paulo está ensinando aos romanos sobre a justificação pela fé. Neste texto, nesta carta, melhor dizendo, Paulo está escrevendo aos cristãos de Roma. Nós já vimos isso algumas vezes, né, nos estudos anteriores, e ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Isso significa que ele tem toda a autoridade divina. Não, ele não é Deus, mas ele é um apóstolo de Jesus Cristo, e a sua autoridade é uma autoridade igual a de Jesus quando ele está escrevendo sob a iluminação e inspiração do Espírito Santo. Portanto, ele é um apóstolo de Jesus Cristo. E ele está preparando a igreja para uma breve visita, que seria uma próxima visita em Roma. Ele estaria em Roma dentro de algum tempo, não se sabe exatamente quanto, mas ele está preparando a igreja para esta próxima visita, e que possivelmente fosse uma breve visita também. Mas ele está demonstrando o desejo de conhecer os irmãos, e Paulo se manifesta alegre, muito alegre pelo testemunho desses irmãos. Tudo que ele ouve desses irmãos fala a favor da sua conduta. Tudo que ele ouve desses irmãos é uma evidência clara de que eles foram realmente transformados pelo poder do Espírito Santo. Ele está falando, então, animadamente aos crentes de Roma, e ele está demonstrando que há um interesse no seu coração de falar a eles na própria cidade,
Então, Paulo vai visitá-los em uma data oportuna, em uma data propícia, e vai estar com eles lá. Paulo demonstra, então, seu interesse em pregar o evangelho também em Roma. Por quê? Porque o seu evangelho, como ele mesmo diz, é o evangelho da graça de Deus, que ele quer compartilhar com os crentes de Roma e quer conviver com eles em numa profícua comunhão, isto é, numa comunhão que beneficie a ambos, né? Que beneficie tanto Paulo quanto a própria igreja de Roma. É nesse sentido que Paulo está escrevendo. E ele demonstra, em seguida, no capítulo 1, já a partir do versículo 16, ele demonstra que a pecaminosidade é universal. Havia alguns crentes ali em Roma que achavam que, pelo fato de serem descendentes de Abraão, serem descendentes físicos de Abraão e fossem seguidores da lei, que eles estavam livres de pecado. Paulo demonstrou que não, que a pecaminosidade é universal e que há uma pecaminosidade dos gentios que não querem conhecer a Deus, não é? Que rejeitam o conhecimento de Deus, e há uma pecaminosidade dos judeus que, mesmo tendo a lei, não andam em obediência à lei. Então, todos os homens estão debaixo da mesma situação. Uns porque não conhecem a lei e andam em desobediência a Deus e não querem conhecê-lo. Pelo contrário, estabelecem para si ídolos e se afastam de Deus. E outros que conhecem a lei, como os judeus, mas que não andam em obediência à lei, vivem de uma maneira particular, pensando em si mesmos, andando em obediência a alguns aspectos da lei, mas não a toda a lei. A condição, portanto, de injustiça e pecado é uma condição que nivela todos os homens. Todos os homens, gentios ou judeus, estão nivelados por debaixo do pecado. Todos estão debaixo da condenação. Paulo demonstra, então, a necessidade humana de justificação. Se todos são pecadores, como se apresentar diante de Deus, que é o justo juiz do universo? Como viver uma vida diante de Deus, já que todos são pecadores? Então, ele demonstra a necessidade humana de justificação. Paulo demonstra que sem justificação, isto é, sem um ato especial de Deus que justifica o pecador por meio da fé em Cristo, jamais o pecador pode se aproximar de Deus, porque ele está vivendo uma vida pecaminosa. Então, Paulo está dizendo que o problema humano é manifestado manifestado na vida de todas as pessoas e manifesta também a injustiça. Deus é tão misericordioso que ele resolve esse problema da injustiça humana e do pecado humano, justificando o pecador mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, Deus, visto que esse problema era insolúvel para os homens, ele traz a sua solução, que é justificar o pecador mediante a obra da salvação realizada por Jesus Cristo. Então, o pecador pode ser salvo mediante a fé salvadora em Jesus Cristo e recebendo a misericórdia e a justiça de Deus por meio também da fé. Desse modo, todos que exercem fé salvadora podem ser salvos mediante a graça de Deus pela fé. No texto que nós lemos hoje, nós vamos experimentar Paulo, encontrar Paulo
demonstrando que a justificação é pela fé. Ou seja, ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras, porque pelas obras nós estamos apenas realizando aquilo que a lei exige, e nem sempre, ou nunca mesmo, obedecemos perfeitamente. Sempre nós vamos obedecer imperfeitamente. Sempre nós vamos fazer aquilo que não é certo. Sempre nós vamos ter pecados. E por isso mesmo nós não podemos nos apresentar diante de Deus. Portanto, Paulo demonstra que a justificação é exclusivamente pela fé. Exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo demonstra também que a obediência à lei exige necessariamente nosso quebrantamento, nosso arrependimento. Porque, na verdade, a obediência à lei demonstra a nossa natureza pecaminosa. Quando nós não conseguimos obedecer ao que a lei manda, nós demonstramos com isso que temos uma natureza pecaminosa, ou seja, nós temos uma natureza que só produz pecado, que ela não pode produzir nada que não seja pecado. Portanto, é muito interessante que nós tenhamos a visão clara, correta, de que nós não podemos obedecer à lei e, portanto, vivemos em pecado. E isso significa que nós não obtemos salvação a não ser por meio da fé. Visto que nós desobedecemos, então nós somos pecadores perdidos. Paulo demonstra também que a circuncisão é um sinal externo, exterior, de uma aliança de fé feita entre Deus e Abraão e que passou a todos os descendentes de Abraão, físicos, mas que não salva. Havia um grupo de pessoas em Roma que estava querendo dizer o seguinte: aqueles que não foram alcançados pela circuncisão não podem ser salvos, porque a circuncisão é o sinal da salvação. Paulo está dizendo que não, que a circuncisão é um sinal exterior, externo, de uma situação que é a seguinte: quem é circuncidado externamente apenas, ele tem participação no povo de Israel, na nação israelita. Portanto, ele é um israelita. Mas isso não quer dizer que ele seja salvo, porque a salvação não é passada pela circuncisão. A circuncisão é um sinal de que há uma aliança de Deus com os israelitas. Mas os israelitas, para se aproveitarem, para se, para serem abençoados, para se, para se beneficiarem com a salvação, eles precisam beneficiarem com a circuncisão, eles precisam de realmente crer no Senhor Jesus. Ou seja, não é a circuncisão que leva à bênção da salvação, mas o circuncidado tem como lembrança a aliança feita entre Deus e Abraão, de que teria uma grande descendência espiritual. Portanto, não há nenhuma vantagem do judeu sobre o grego, visto que a circuncisão não pode produzir salvação. Mas ela é um sinal de que há uma aliança de Deus com Israel que não pode ser quebrada. Então, esse homem que está aliançado com Deus dessa maneira, ele se entrega ao Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo e ele recebe, então, a aliança de fé. Dessa maneira é que nós podemos ver Paulo explicando a questão da circuncisão. A circuncisão é um sinal externo de uma aliança de fé e ela não pode salvar.
mas ela pode levar à salvação. Abraão não foi justificado por obras, nem pela circuncisão, porque a Escritura demonstra claramente isso. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, o fato dele crer. Então, Abraão foi salvo porque demonstrou fé, uma graça que Deus lhe concedeu. Né? A fé é uma obra da graça de Deus. E Deus concedeu fé a Abraão, que creu na justiça de Deus, que creu na sua promessa, creu que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Então, Abraão não foi justificado por obra, porque a Escritura demonstra isso. E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado de uma forma completa por justiça. Né? Então, ele foi tido como justificado diante de Deus por causa desta fé. Quando Deus chamou Abraão, ele ainda era incircunciso. Ele não tinha experimentado a circuncisão. E não era nem crente. Ele não conhecia Deus. Quando Deus chamou Abraão, Deus chamou da Mesopotâmia, lá no meio idólatra. O pai de Abraão era idólatra. Né? Abraão cultuava outros deuses, mas Deus o convocou. Deus transformou a sua vida. Então, quando Deus chamou Abraão, ele não era nem circuncidado e não conhecia Deus. Deus, então, chama Abraão por misericórdia e graça. É isso que nós chamamos de manifestação da graça. Deus chama Abraão. Depois que Abraão crê em Deus, depois de um relacionamento de amizade com Deus e crença em Deus, é que ele recebe o selo, a marca externa da circuncisão, para que todos os que fossem circuncidados, toda a semente de Abraão fosse circuncidada, para demonstrar que ele era um povo diferente, o povo da aliança. Mas a circuncisão só valia na vida de cada cidadão se ele também cresce do mesmo modo que Abraão creu. Quer dizer, a circuncisão em si mesma não significava que a pessoa tinha fé, mas a pessoa que era circuncidada, ela podia ter fé em Deus, que abençoou a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos 12 patriarcas e muitos outros depois. Então, isso é o que a palavra de Deus ensina sobre a circuncisão e sobre a justificação pela fé. Deus, então, chamou Abraão quando ele era incircunciso e quando Deus prometeu a Abraão uma descendência como as estrelas do céu, a Bíblia diz que ele creu e foi-lhe atribuída justiça por causa disso. Então, Abraão foi considerado junto porque creu na palavra que Deus lhe deu. Né? Quem crê na palavra de Deus não o faz mentiroso. Foi-lhe atribuída, então, justiça e ele acabou ficando preso a essa palavra do Senhor. Se Abraão merece, não porque Abraão merecesse a salvação, mas porque o Senhor havia prometido a Abraão que ele seria abençoado e que todas as nações da terra seriam abençoadas na sua semente. Seria um necessário acordo com Deus, esse acordo de graça. Se Abraão merecesse a salvação, se ele tivesse feito alguma obra meritória para receber a salvação, a salvação não seria por obras, não seria por fé, mas seria por obras, né? Então, e não seria salvação gratuita, seria pagamento. Se Abraão merecesse alguma coisa, Deus tinha que pagar. Mas Abraão não mereceu, né, coisa alguma. Deus o salvou mediante a sua graça. Também Abraão poderia se orgulhar de ter alcançado a salvação diante dos homens, não diante de Deus. Se Abraão tivesse conseguido a salvação, ele poderia glorificar a si mesmo, mas diante de Deus continuava sendo imerecido. Mas Deus justificou pela fé
a Abraão gratuitamente por sua graça. Aquele que não trabalha para ser salvo, porque é inútil trabalhar para ser salvo, mas crê que justifica o ímpio, que é como a declaração de Davi, né, que bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos ou propiciados ou perdoados, né? Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará, atribuirá pecado. Ou seja, o próprio Deus está livrando o homem do pecado. Então, Deus justifica pela fé, gratuitamente, por sua graça, aquele que trabalha, não aquele que trabalha para ser salvo, pois é inútil, mas aquele que crê que Deus justifica o ímpio quando ele declara fé no Senhor Jesus. Abraão, portanto, neste texto que nós lemos, se mostra como pai dos israelitas. Por quê? Todos os israelitas circuncidaram-se depois de Abraão, porque Deus estabeleceu que Abraão e toda a sua descendência seria circuncidada. E este é um selo que Deus estabeleceu da aliança que Deus fez com Abraão e com sua descendência. Então, todos aqueles que participam desta aliança são circuncidados, né? Toda a descendência de Abraão. É por isso que os judeus até hoje circuncidam suas crianças aí no 8º dia. Mas, então, Abraão é pai dos israelitas, todos os circuncidados. Essa bênção, essa bem-aventurança, vem só porque as pessoas são circuncidadas? Só sobre os circuncidados? Claro que não. Como está demonstrado já, né? Circuncisos e incircuncisos estão na mesma condição. Ou seja, o fato de alguém ser circuncidado revela que Deus tem uma aliança com eles, né? Com Abraão e com seus descendentes. Mas isso não garante, por si só, salvação, porque mesmo os circuncidados, se não exercerem fé salvadora, como Abraão exerceu, não podem ser salvos. Assim como os incircuncisos, aqueles que nunca foram circuncidados, porque não têm uma aliança com Deus, mas têm uma nova aliança, a nova aliança feita em Jesus Cristo, que as pessoas podem lançar mão com fé e sendo crentes em Jesus Cristo, podem ser alcançados pela fé no Senhor Jesus. Então, Abraão é o pai dos israelitas, todos circuncidados, e esta bem-aventurança vem não só sobre os circuncidados, mas também sobre aqueles que são incircuncisos, mas que demonstram fé, a mesma fé que Abraão manifestou. Abraão foi justificado quando ainda era incircunciso, ou seja, não foi a circuncisão que levou Abraão a ser justificado, mas foi a, a sua fé na ação graciosa de Deus. O sinal da circuncisão foi aplicado a Abraão e a sua descendência como marca da justiça pela fé. Né? Então, todos os circuncidados que exercem fé no Senhor Jesus Cristo já têm uma marca no seu corpo e têm uma marca no seu coração. A marca no seu corpo é a circuncisão. A marca no seu coração é a fé. É desse modo que Deus salva aqueles que são circuncidados, bem como aqueles que não são circuncidados. Deste modo, Abraão se torna o pai de todos os circuncidados e torna-se o pai também de todos os incircuncisos, porque tanto ele tem o sinal físico que o torna pai dos circuncidados,
como ele tem o sinal espiritual, que é a fé, que o torna pai dos incircuncisos, que somos nós, os gentios. Portanto, não há vantagem nenhuma na circuncisão para nós, os gentios. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão, não são os circuncisos, porque circuncisos e incircuncisos são pecadores perdidos. Nem os não circuncidados também são filhos de Abraão, mas são filhos de Abraão aqueles que andam na fé, como Abraão andou, aqueles que andam por fé, segundo Deus orientou, seguindo as pegadas de Abraão. Então, tanto circuncisos como incircuncisos, gente que foi circuncidada, com gente que é gentil e não circuncidada, todos podemos ser como Abraão e seguir nas pisadas de Abraão, sendo descendentes dele pela fé. Não foi por obediência à lei que Abraão não conhecia, que ele foi, com a sua descendência, receber a promessa, mas pela justiça que vem de Deus pela fé. Então, muitas pessoas entendem que a obediência à lei trouxe salvação a Abraão. Paulo está dizendo claramente que não foi por obediência à lei que Abraão não conhecia, né? Ele nem conhecia essa lei, como que ele ia obedecer, que ele e sua descendência receberam a promessa, mas pela justiça que vem de Deus pela fé. É claro que os seus descendentes, depois aí de 400 anos, passaram a conhecer a lei de Moisés, que veio 400 anos depois de Abraão. Mas eles, antes desse período, obedeciam à lei impressa nas suas mentes, nos seus corações, a lei divina. Essa lei é que estabeleceu no coração de todos aqueles que são circuncisos ou incircuncisos a salvação pela graça mediante a fé. Então, não foi a obediência de Abraão que trouxe salvação. Pelo contrário, foi a salvação de Abraão que trouxe a ele a disposição de obedecer, de andar segundo a vontade de Deus. Por que pela fé? Nós precisamos compreender por que Paulo insiste tanto na salvação pela fé. E aí nós vamos entender que é porque pela lei nós não poderíamos ser salvos, porque a lei suscita ira. A lei faz aparecer a ira. Onde nós pecamos, aparece a ira de Deus. Então nós não somos salvos pela lei, mas pela fé. Porque a lei não me torna conhecedor do pecado. Quando eu adultero, mas eu sei porque a lei me fala, não adulterarás. Quando eu mato, a lei me diz, não matarás. Quando eu me irrito com alguém, eu estou pecando porque não devo me irar contra ninguém e a lei me chama a atenção para isso. Então, a fé é o único caminho que existe para aqueles que querem andar em cumprimento da lei. A lei existe para demonstrar que nós somos falhos, somos pecadores e não andamos de acordo com a vontade de Deus. A lei, portanto, não pode nos salvar. E se nós dependermos da lei, nós vamos permanecer perdidos, porque a lei suscita ira, mas onde a lei já foi cumprida, não há mais transgressão e não há pecaminosidade que cancela a promessa. Não há pecaminosidade, mas
nós não vivemos debaixo dela, porque a pecaminosidade, a transgressão, não permite que nós sejamos salvos pelas obras, e quando nós sabemos que o mandamento já foi cumprido por Jesus Cristo, não há transgressão mais e não se cancela a promessa, porque Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Provém, pois, a justificação pela fé para que seja conforme a graça. Isso torna firme a promessa para todos os descendentes de Abraão pela fé, que não dependem da justiça que vem da lei, porque a lei traz conhecimento do pecado. Então, todos os descendentes de Abraão que exercem fé semelhante à fé de Abraão não dependem do cumprimento da lei, porque a lei traz conhecimento do pecado. Mas a lei não pode nos salvar, porque ela não pode produzir uma natureza nova, uma natureza que não seja corrompida, uma natureza que não seja pecaminosa. Os que confiam na manifestação da graça de Deus, que justifica o pecador pela justiça de Cristo, e que o recebem pela fé, são salvos e são chamados filhos de Deus, e são chamados também filhos de Abraão, né? Judeus ou gentios, de modo que nós nos tornamos descendência espiritual de Abraão. Para cumprimento da profecia, por parte de muitas nações, por parte de muitas nações, Deus constituiu Abraão pai dessas nações. A manifestação de fé em Abraão ocorre claramente. Abraão, primeiro, creu contra a esperança que viria a ser pai de muitas nações. Abraão creu. Por quê? Porque na situação dele, 100 anos de idade, Sara já não tinha mais menstruação, né? Não tinha ovulação. Portanto, era impossível humanamente nascer um filho ali. Mas Abraão não duvidou da palavra de Deus. Ele creu que Deus poderia fazer um milagre ali, e Deus fez. Abraão não duvidou, ou melhor, sua fé se fortaleceu. Mais do que não duvidar, a sua fé se fortaleceu, né? E ele, mesmo conservando a sua conservando conservando-se puro diante de Deus, mesmo considerando a sua própria idade, ele conseguiu convencer-se, e a Sara diz que que o seu ventre envelhecido poderia gerar um filho. Então Abraão tinha esta convicção de que Deus poderia fazer um milagre ali na sua vida. Manifestou também plena convicção no poder de quem lhe prometera, no poder de Deus, e confiou totalmente na sua capacidade, na capacidade de Deus de cumprir plenamente a sua promessa. Portanto, a fé de Abraão não foi depositada nele mesmo, foi depositada no próprio Deus. Segundo Hebreus, Abraão creu que Deus era poderoso para cumprir suas promessas. E até mesmo da morte ele poderia ressuscitar o filho, quando ele teve que entregar Isaac no Monte Moriá, que Deus pediu que ele sacrificasse Isaac. Mas Abraão se dispôs a sacrificar o filho, porque ele, segundo Hebreus, cria que o próprio Deus poderia ressuscitar a Isaac dos mortos. Tudo isso está escrito para que nós entendêssemos como a fé de Abraão foi levada em constante prova, mas também em como Deus levou
a fé de Abraão em conta, para que entendamos que, igualmente a nós, será imputada a justiça de Cristo, nós que cremos que ele ressuscitou dos mortos. Abraão manifestou uma fé inabalável na palavra de Deus. Nós também podemos receber todos os benefícios da salvação pela fé inabalável na palavra de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E nós podemos crer que ele foi entregue por nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida eterna. Aplicações que nós podemos fazer desse texto. A primeira aplicação é que a justificação de Abraão é uma obra de Deus, uma obra da graça de Deus. Deus escolheu o Abraão, convocou Abraão, lhe deu uma missão e mandou que ele cumprisse imediatamente essa missão, mesmo sem saber para onde ia. Abraão obedeceu parcialmente, né? Porque ele levou Ló consigo e Deus tinha separado ele totalmente de sua família. Mas, ainda assim, ele obedeceu. Nós também, muitas vezes, obedecemos apenas parcialmente. E obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. Abraão teve que passar por uma outra situação para que ele pudesse aprender a obediência completa. Paulo explica que diante de Deus não há merecimento. Abraão não teve merecimento. Ou qualquer outra pessoa também não tem merecimento. A justificação do pecador não é um pagamento. Deus não me deve nada, não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a qualquer pessoa. E a justificação é uma dádiva, é um presente. Você já foi justificado diante de Deus? Já recebeu a graça da justificação? Em relação a Abraão ter desobedecido a Deus parcialmente, você crê na palavra de Deus e obedece? Ou você obedece parcialmente também, como Abraão? Obedece uma parte, desobedece a outra? Como é que é sua vida? Nós também obedecemos assim? Obedecemos desobedecendo? Nós precisamos agir como Deus deseja, agindo em plena obediência, deixando para trás tudo aquilo que Ele manda deixar para trás e servindo a Ele de todo o coração. Como você se relaciona com Deus? Deus prometeu coisas a Abraão, prometeu que ele seria o pai de muitas nações. Isso lhe foi imputado como justiça, porque Abraão creu nessa palavra do Senhor. Quando Deus mostrou a ele as estrelas do céu e disse: conta se você pode contá-las, e ele não contou, mas Deus disse para ele que como as estrelas do céu seria a sua descendência, então ele creu nessa palavra, e isso demonstrou que ele confiou no caráter de Deus. Portanto, ele, confiado no caráter de Deus, ele se colocou diante de Deus como instrumento para cumprir a vontade de Deus. Isso também deve acontecer conosco. Crer na palavra de Deus e nos colocarmos à disposição dele para servirmos como um instrumento de glorificação dele. Quarta aplicação. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Essa aliança tinha um sinal físico. Qual era o sinal físico
que Abraão recebeu depois que ele fez a aliança com Deus. O sinal físico foi a circuncisão. Todos, Abraão, seus funcionários, seus empregados, seus escravos e todos os seus descendentes passaram a ser circuncidados, né? A ter essa marca no corpo de circuncisão. E eles foram circuncidados. Mas o sinal físico deveria ser a evidência de uma circuncisão espiritual, de um coração quebrantado. Você é quebrantado espiritualmente? Se você é quebrantado espiritualmente, então você tem o coração circuncidado. Deus entende isso. Deus deseja isso, que nós sejamos circuncidados de coração. Ou seja, que nós tenhamos um coração quebrantado diante dele, obediente, capaz de andar em perfeita obediência e capaz de servir a ele de todo o coração. Um coração quebrantado reconhece a graça de Deus na sua justificação e não se baseia em atos de observância da lei. Quem não tem coração quebrantado vive sempre tentando justificar a sua vida com obras da lei, ou querendo fazer coisas para Deus, ou fazendo coisas pensando que são obrigatórias, contribuindo, evangelizando, visitando, tudo na base da obrigação, da numeração, para não perder de vista a obra que está fazendo, porque ainda não crê na suficiência da fé para a sua salvação. Deus está querendo que nós tenhamos corações quebrantados, que confiem exclusivamente na sua palavra e que não tenhamos nenhuma preocupação com obras para a salvação. Nossa preocupação deve ser andar em obediência ao Senhor, porque isso faz parte da vida da nova criatura. Não para fazer boas obras para a salvação, mas porque já somos salvos e os salvos produzem obras que glorificam o Senhor Jesus. Quinta e última aplicação. Deus não imputou a justiça que vem da fé só a Abraão. Ou seja, Deus não atribuiu a Abraão somente a justiça que vem da fé. Mas também Deus acrescentou que para que nós, pela fé, fôssemos também salvos, foi imputada a nós a justiça de Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, a sua justiça é imputada a nós. Nós não somos olhados mais como pecadores perdidos, mas como pecadores salvos, resgatados pelo sangue de Jesus. E essa justiça é a daquele que morreu por nossas transgressões e que ressuscitou por nossa justificação. Por isso, não há necessidade de fazermos obras para a salvação. Por quê? Porque Jesus já as fez todas. Nós estaremos repetindo e com isso dizendo que Jesus Cristo não completou perfeitamente a obra. Por isso nós podemos descansar. A nossa salvação é um ato de descanso, descanso na obra salvadora de Jesus, na sua obediência perfeita à lei e na sua morte, derramamento de sangue na cruz do Calvário e sua ressurreição dos mortos no terceiro dia. Nós chegamos ao fim do estudo do capítulo 5, desejamos que todos tenham aproveitado e nossa palavra é que no próximo dia 20 de, 20 de novembro, nós estaremos juntos novamente estudando a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um.